Caramba, menina. É realmente é um problema. Olha, É um Ai, problema. eu acho que eu fiz muito desaforo para São Pedro, porque, olha, tá brabo esse negócio de chave comigo. Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. ai, ai. Hoje, dia 13 de maio de 2024. Hoje é o dia que se comemora a libertação dos escravos. Exatamente, Treze, assinatura da Lei Áurea. assinatura da Lei Nossa Áurea. Senhora de Fátima. Assinatura da Lei Áurea, hoje. Não podemos nunca esquecer essa data Não, não. importantíssima, né? Também os É. católicos comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Os Ah, é? católicos comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima e a história comemora a data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Então, Isso, para o mundo, para a humanidade, a para a assinatura da Lei humanidade. Áurea, né, é data importantíssima, como para os católicos que comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima. Na Umbanda é preto velho. Ah, é 13, né? 13 de maio. Então, nesse dia de segunda-feira, nós estudamos, né, essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Nós vamos estudar hoje iniciar na questão 479 de O Livro dos Espíritos. A Idelina que tinha pedido, perguntado, né? 479. Mas antes da gente iniciar, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos abençoe, que nos ajude, para que todos nós possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada, rogando a Deus, rogando a Jesus, que nos abençoe, que abençoe os espíritos amigos, que tanto têm trabalhado pela edificação da humanidade, né? E olha que nós estamos precisando muito. E rogar ao Pai também que abençoe e proteja aqueles nossos irmãos muito sofridos, como nossos irmãos do Rio Grande do Sul, da Bahia, de várias partes do mundo que se encontram desamparados, sofrendo pelos efeitos, né, do aquecimento global, sofrendo por efeitos das guerras provocadas pelos homens desequilibrados, e que todos nós possamos, Senhor, nos unirmos em nossas preces, pedindo pelo amparo, pelo esclarecimento e pelo consolo desses mais sofredores. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz nos envolva, que tua misericórdia esteja sempre com cada um de nós, graças a Deus. Gente, um outro livro que eu vou aplicar também é o livro dos médiuns, tá? Quem quiser já deixar aí, item 194, livro dos médiuns 194. Então, o pessoal pega aí o livro dos médiuns, no item 194. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, parte segunda, questão 479 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Então, ele quer saber se a prece é um meio eficiente para ajudar no tratamento, na cura da obsessão, sabendo que a obsessão, como nós já falamos aqui, só é realizada pelos espíritos maus, né? Pelos espíritos deseducados. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste, quer dizer, Deus auxilia os que obram, quer dizer, os que trabalham, se esforçam, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É aquela coisa, né? Faça a tua parte que o céu te ajudará. Esse ditado, né? Faça a sua parte que o céu te ajudará. Tem aquela também, né? Deus ajuda quem cedo madruga.
Então, são frases populares que têm um sentido, sim. A prece ajuda, sim. Mas não adianta ficar naquele Pai Nosso que está no céu, Santa Maria, Mãe de Deus. Não. É indispensável que o obsediado, aquele que precisa, aquele que está doente, e somos todos nós, faça a sua parte, né? E aqui no livro Obras Póstumas, que vocês não precisam pegar, porque Obras Póstumas é meio complicado, Kardec vai nos trazer aqui uma informação, tá? Quando ele está falando, deixa eu abrir aqui rapidinho, da obsessão e da possessão, que é o parágrafo 7º, da obsessão e da possessão. Aí lá no item 59, no finalzinho do item 59, lá o item 59 é lá no final, né? Ele diz assim: a experiência comprova. Deixa eu só pegar isso aqui, se é isso mesmo. É, isso mesmo. Ele diz assim: ó, a experiência comprova. Tá. Desculpe. É assim, ó. Quem quiser anotar, é primeira parte, capítulo 7, da obsessão e da possessão. Primeira parte, capítulo 7, da obsessão e da possessão. Último parágrafo do item 58, porque a Obras Póstumas é meio difícil, né? Então, assim, ó, primeira parte, capítulo 7, da obsessão e da possessão. Último parágrafo do item 58. Inclusive, esse capítulo 7 da obsessão e da possessão é muito importante mesmo, tá? Então, seria bom quem tem Obras Póstumas dar uma estudada nesse capítulo 7 da primeira parte. E lá no último parágrafo do item 58, Kardec diz assim: em geral, a prece é poderoso meio auxiliar da libertação dos obsidiados, né? Então, em geral, a prece é poderoso meio auxiliar da libertação dos obsidiados. Nunca, porém, a prece só de palavras, dita com indiferença e como uma fórmula banal, será eficaz em semelhante caso. Faz-se mister uma prece ardente, que seja, ao mesmo tempo, uma como magnetização mental. Então, tem que ser uma prece ardente, como uma magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar. Então, pelo pensamento, pode-se encaminhar, pode-se dirigir para o paciente, para o doente, para o obsidiado, uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. A prece, pois, não tem apenas por efeito invocar um auxílio estranho, mas exercer uma ação fluídica. Então, a prece não serve apenas para você pedir ajuda para alguém. Ela serve também para exercer uma ação fluídica, o que uma pessoa só não pode fazer. Podem, quase sempre, muitas pessoas unidas pela intenção, numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta a potencialidade da ação. Olha a importância daí da reunião de irradiação. Várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo, que é auxiliar aqueles que precisam, sejam encarnados ou desencarnados. Então, você, né, dirige, através da sua prece, uma ação fluídica. E quanto mais pessoas estiverem unidas, elas podem conseguir realmente ajudar, né, um número grande de pessoas, ou uma só pessoa, né? Então,
Se uma pessoa, a gente já sabe, pode fazer muita coisa através da prece, imagine um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Né? Então, a prece não tem apenas esse objetivo de pedir ajuda de uma pessoa, de um espírito, mas exercer uma ação fluídica. E nós já estudamos isso quando nós vimos que nós temos a capacidade da cura, mesmo quem não é médio ostensivo. Lembra que nós estudamos isso? Não são apenas os médios curadores, aqueles ostensivos, que podem curar. Qualquer pessoa pode curar. Basta que ela realmente esteja motivada da vontade de fazer o bem, do amor. Porque aí ela pode dirigir essa força magnética, essa força fluídica para aquele que precisa. Então, através dessa... E a gente sabe que a caridade é o quê? Não é o amor em ação? Coloque em ação a tua vontade. Nós estudamos isso lá no Livro dos Médios. Não é apenas os médios ostensivos que podem curar. Qualquer pessoa pode. Se ela realmente estiver imbuída da vontade de auxiliar. E aí os amigos espirituais, percebendo que a gente está realmente com aquela vontade, eles vêm nosso auxílio e potencializam as nossas energias. Então, é o que ele diz aqui, né? Deus assiste os que obram, no Livro dos Espíritos. Não os que se limitam a ficar pedindo. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Pelo amor de Deus, me ajude. Né? Pois indispensável que o doente, que aquele também que está precisando, faça a sua parte. Procure se melhorar, procure se evangelizar para facilitar o trabalho, né? Dos espíritos. 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionados no Evangelho? Vamos lá parar para pensar. Não existem esses demônios como a literatura religiosa diz, né? Esses ditos demônios são gente como a gente. Só que são espíritos em desequilíbrio. Espíritos muito sofredores, acima de tudo. Merecedores da nossa compaixão e das nossas preces, como diz Ivone Pereira. Então, eles aqui, os espíritos respondem. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Olha aqui. Se a gente chama de demônio ao espírito mau, aquele espírito obsessor, possessor, fascinador, que subjuga uma pessoa, basta que se destrua a influência que ele tem sobre a pessoa. E ele será expulso. Aí diz assim, quer dizer que basta isso? Destruir a influência que ele tem sobre a pessoa e ele está expulso? Sim, sim. Então como é que a gente destrói Pois é. a influência que ele tem sobre a pessoa? E fazer uma prece forte, uma prece forte, né? Para destruir a influência que ele tem sobre a pessoa? É assim? Não, porque se ele está subjugando, possuindo uma pessoa, é porque essa pessoa deu para ele a chave do cofre. É porque essa pessoa permitiu. Deu a ele a chave do cofre. Então, não tem como você destruir a influência que ele tem sobre a pessoa se a pessoa, essa que está da questão 479, não fizer a sua parte. Né? Por isso que da 479 está dizendo assim, pois indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Nós nem tínhamos lido esse final. Eu vou até ler novamente a resposta da 479. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste
quer dizer, auxilia os que obram, os que estão trabalhando, os que estão se esforçando por se melhorar, não os que se limitam a pedir. Pede, 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 mas o que você está fazendo para se melhorar? Nada. Não vai chegar ajuda. É, pois, indispensável que o obsidiado, aquele que está sendo subjulgado, faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Está nele a causa da atração dos maus espíritos. Os espíritos vêm até ele porque ele oferece algo para os espíritos se interessarem, né? Só um minutinho, gente, que a bateria aqui do meu computador tem que... Ai, meu Deus. Foi ligado ali, mas ali... Espera aí, Ai, meu Deus do céu. já aqui, ligaram o computador numa tomada que não funciona. Mas tudo bem. Então, o que ele diz aqui, né? É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Aí aqui, ele diz aqui, que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho 480. Depende da interpretação que se lhe dê. Se jamais demônio é um mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Desde que se destrua o quê? A causa da atração dos maus espíritos. Que se destrua do obsidiado a causa da atração dos maus espíritos. Então, essa 479 e 480 se completam. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Não é? Daí você acha que aquela doença sua é causada pelo demônio, né? Se você ficou curado, é porque o que atraía aquele demônio foi destruído, não existe mais, né? Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considerem como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçai nunca, pois que se prestam à aplicação geral. Então, a gente fala, o pessoal fala em demônio, satanás, essa coisa toda, né? O demônio tomou conta daquela pessoa. Por quê? Aí vinha aquela pessoinha chata e dizia assim, por que ele tomou conta? Ah, porque ele é um demônio. Mas o demônio pode tomar conta de uma pessoa inocente? Não. Se ele for uma pessoa moralizada, ele está aqui. O demônio está aqui. Ó, ó. Não dá. Não dá. Agora, se essa pessoa tiver necessidade de passar por aquilo para corrigir algo do passado, é porque, ó, tem a causa. Existe a causa. Algo que a criatura fez. Que atraiu aqueles espíritos. Uma vingança. Pode ser como o Mário Sobral lembra da aula, da última aula que nós tivemos, onde o Mário Sobral, que é aquele personagem do livro Memória Suicida, ele quer nascer, ele quer sofrer, ele quer passar por processo obsessivo para reparar o erro dele. São 3 erros que ele cometeu. Um, fez muito a mãe dele sofrer, muito a mãe dele sofrer, com a conduta dele. Segundo, matou o amante. Quer dizer, na verdade, 4, ele fez muito a mãe dele sofrer, desrespeitou a família, ele era casado e tinha filhos, desrespeitou a esposa e os filhos, depois assassinou o amante e, para fechar com chave de ouro, se suicidou. Então, estava atormentado pelo remorso. É claro que tinha um processo obsessivo e violento. E ele quer reencarnar, ele sabe que vai sofrer pelos erros do passado.
Mas ele diz, eu estou preparado para enfrentar tudo isso. O que eu quero é esquecer. Esquecer o passado. Não ter o remorso me martirizando. Se o remorso parar de martirizar, eu vou enfrentar todas as dificuldades. E tenho certeza que eu vou sair vencedor. Mas eu preciso de uma pausa da dor, né? Então, quando você fala demônio, né? É, a coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que você empreste a palavra. Demônio, no sentido mitológico, realmente é um absurdo. Mas, nesse sentido, de ser aquele que persegue você, porque você o atraiu com o seu comportamento, aí é uma outra coisa. Aí a gente compreende que é um irmão buscando vingança, não quer dizer que ele esteja certo, porque ele também vai ter que responder pela falta de piedade, pela falta de misericórdia, né? Pela falta do perdão, e aí vai um se comprometendo, né? Eles vão se comprometendo aí ao longo do tempo, né? 481, agora a gente vai falar dos convulsionários. Muito interessante essa questão aqui dos convulsionários, gente. 481, Kardec pergunta: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Os espíritos respondem sim, e muito importante. Então, os espíritos, né, desempenham algum papel, têm alguma ação nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionados. E ele diz, sim, muito importante, um amigo espiritual, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Então, o magnetismo é a causa desses fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, é um fenômeno que tem vamos dizer, sofrido muito o efeito do charlatanismo, né? Daqueles mistificadores. Então, eles exploram muito essa questão aí dos convulsionários e exagerado muito a lançá-los ao ridículo. Então, muita gente acha tudo isso um grande ridículo, uma grande mentira, por causa dos mistificadores, que fazem daquela situação uma coisa muito mais intensa, né? Rose, você deu uma pausa agora. Eu dei uma pausa É. e melhorou agora? Não, você ficou assim, congelada. Ah, é porque a internet aqui é meio complicada aqui, gente. Então, a gente vê isso acontecer muito, né? Porque eu vou ver se eu abro aqui um pouco a porta, espero para ver se melhora um pouquinho. Vou deixar um pouquinho a porta aberta, por causa da internet, tá? Mas vai ser. Observa aí. Vamos ver aqui se melhora um pouco agora. Eu abri um pouquinho a porta aqui.